a democracia radical insere outro elemento nessa discussão, qual seja o das paixões. Esta teoria reconhece 3 diferentes ordens de motivações para os indivíduos atuarem: os interesses, a razão e as paixões. Ao introduzir o elemento passional na filosofia política, a matriz da democracia radical pretende ampliar o campo de análise das motivações das ações humanas para fora do debate interesse versus razão. Partindo-se do reconhecimento da importância das paixões no âmbito político, o que se procura é pensar um novo modelo de democracia que resgate a importância do pluralismo e que possa pensar uma nova forma de articulação dentro da perspectiva democrática para os princípios liberais de liberdade e igualdade. A construção do pensamento democrático radical se fundamenta, em grande parte, na teoria do discurso, na filosofia da linguagem ordinária e na teoria psicanalítica, a partir de autores como Roland Barthes, Ludwig Wittgenstein e Jacques Lacan. Jacques Derrida e o pensamento desconstrutivista também são uma referência teórica bastante significativa, quando Derrida concebe a democracia como um jogo inacabado e democracia por vir. A professora Chantal Mouffe também se apropria das noções de amigo e inimigo como elementos centrais da política, diferenciação esta proposta por Carl Schmitt. Na perspectiva dessa teoria, também deve ser ressaltado que o conceito de hegemonia é fundamental para se entender como se estruturam as relações de poder e como se constroem as identidades sociais. Aliás, este conceito enfatiza justamente a noção de que a identidade é algo construído socialmente, a partir de uma determinada estrutura de relações sociais, demonstrando a importância que as crenças e os valores desempenham, possuindo as mesmas um papel central na construção da identidade do sujeito. Outro sim, a identidade de cada um destes sujeitos é construída e determinada através das lutas que estes travam na sociedade. O espaço democrático é um espaço de conflito, mais do que um espaço de harmonia, e o conflito desempenha um papel essencial na construção das relações de poder que se tornam hegemônicas. É frisando a noção de conflito e pluralismo, típicos da ação política, que a democracia radical pode se constituir em alternativa às perspectivas de democracia que ou se limitam a tratar o político como uma questão de agregação de interesses, ou tratam a esfera política como palco de um acordo racional de vontades, com pretensões universalistas. Ao introduzir o conflito como categoria central, é possível compreender em que sentido as paixões constituem mola propulsora das ações humanas. E é justamente a partir desse reconhecimento que a autora vê com bastante preocupação não aquilo que alguns autores veem como o fim da história, mas sim o que ela percebe, talvez, como o fim da política. Na ótica da professora Chantal Mouffe, o modelo político prevalecente no Ocidente, a democracia liberal, vive um momento de crise, por mais paradoxal que isto possa parecer. Paradoxal porque, nos momentos que se seguiram à queda do Muro de Berlim, havia um sentimento quase que generalizado na opinião pública e também na comunidade acadêmica de que a democracia liberal havia vencido o fantasma do socialismo e de que a sua expansão para outros países era apenas uma questão de tempo. Autores como Francis Fukuyama chegaram a afirmar o fim da história, acreditando no caráter universal desta forma de governo. Decorrida mais de 2 décadas, a universalização da democracia liberal não se tornou realidade. Ao contrário, esta passa hoje por vários questionamentos de ordem política e filosófica quanto à sua natureza e universalidade. O termo radical e democracia radical vem sendo utilizado por diferentes autores, cada um atribuindo-lhe um sentido diferente. Assim, Habermas fala em democracia radical, bem como Dworkin, e Giddens fala em política radical, pensando em uma política democrática radical. Já Chantal Mouffe trabalha a noção de democracia radical a partir de diferentes perspectivas, conforme eu acabei de mencionar.
O que esses autores têm em comum é uma profunda a percepção de que a democracia é imprescindível como possibilidade de que essas estruturas, ora mais à direita, ora mais à esquerda, não corram o risco de se fossilizarem, mas que sejam sempre permanentemente questionadas e reinventadas. Aqui eu encerro essa breve apresentação, não sem antes enfatizar que é justamente esta adesão irrestrita à democracia que marca o pensamento da nossa convidada e que nos serve de estímulo a questionar e reinventar a democracia, atentos à ideia de Jacques Derrida da democracia a venir, a democracia por vir, que nós possamos encarar sempre a democracia como um jogo inacabado que requer a nossa participação para ser melhor jogado. Obrigado a todos. Então, agora a palavra com a professora Chantal Mouffe. Well, it's a pleasure for me to take part in the celebration of the 10th anniversary of Unibrasil, and I'm very grateful for the invitation and the possibility to be here for the second time in Curitiba. What I'm going to discuss in this presentation is the following question. How could human rights accommodate pluralism? In the first moment, I will scrutinize the universal relevance of the notion of human rights, which is at the core of the Western conception of democracy. In the second moment, I will envisage how it is possible to reformulate it in a way that will make it compatible with a pluralist perspective. Ela cumprimentou e agradeceu pela sua presença aqui num dia importante para a universidade e introduzindo a palestra, iniciando com o título, com a pergunta: os direitos humanos podem acomodar pluralismo? E ela menciona, para iniciar, que a questão que vai abordar nessa palestra é como os direitos humanos podem acomodar o pluralismo. E, em primeiro momento, vou escrutinar a relevância universal da noção de direitos humanos, a qual está no coração da concepção ocidental de democracia. E, em um segundo momento, vou vislumbrar como é possível reformulá-la em uma maneira que a fará compatível com uma perspectiva pluralista. The point of departure of my reflection is that, as several theorists have pointed out, there is something very problematic about the idea of human rights as it is usually understood, i.e. as a cultural invariant, but a cultural invariant that should be accepted by all culture. This is due to the fact that human rights are presented as being both universally valid and uniquely European in their origin. An important consequence of this formulation is that the universalization of human rights is generally seen as depending on the adoption by other societies of the Western model of democracy. Moreover, it is asserted that such an adoption needs to be accompanied by a process of secularization. Most contemporary political theory, not to speak of Western politics, asserts that Western liberal democracy is the necessary framework for the implementation of human rights. Liberal democracy is presented as the good regime, the just regime, the only legitimate regime. Indeed, a great deal of liberal democratic theory aims at proving that it is